Olá, ladies and gentlemen, eu sou Oliver Scott e você está no Olivercast, podcast este onde você aprende pela linguagem que você entende, pelos filmes, séries, games e muita zoeira. E hoje, cara, eu sou muito feliz porque vamos falar sobre uma franquia de jogos mais fodas que eu já joguei, que é God of War. Como as emoções podem definir o destino da sua vida, olha só. Esse é o tema de hoje. Você é muito temperamental, explode fácil, é muito bonzinho, inocente demais. Hoje vamos conversar sobre como isso pode influenciar na sua vida de maneira significativa. Para você que está ouvindo o podcast pela primeira vez e está se perguntando quem é esse cara aí, prazer, cara, eu sou o Oliver Scott, meu intuito aqui é ensinar finanças e desenvolvimento através da informalidade, sem aquela coisa engessada e técnica demais, sabe? Algo mais contraído, de boa. E para isso eu uso jogos, séries, filmes, para poder tirar lições, né, e passar para quem ouve o podcast. Por isso seja muito bem-vindo, cara, você que me escuta pela primeira vez. E antes de começar aqui, queria falar que sou muito ansioso para God of War Ragnarok. O pessoal aí que joga sabe o que eu tô falando, a galera aí falou que ia sair alguma coisa de God of War Ragnarok esse ano passado, mas até agora nada, eu só tô ansioso aqui esperando. Ô Santa Mônica e Sony, vacila aí não, pô. E cara, que emblemático poder falar de um dos personagens mais cabeça quente dos jogos que já teve, porque basicamente toda a história, tudo é baseado em raiva e vingança. É o que leva o protagonista Kratos, né, a fazer tudo que ele fez na franquia até então. Mas é claro que além disso, a gente tem toda a questão mitológica por trás, medo, raiva, traição, condenação, redenção, enfim. É um jogo de prato cheio de podemos refletir bastante em como tomar de atitudes do personagem também representa as tomadas de decisões na vida real. Porque temos sim essa questão de tomar algumas decisões, né, ou se não todas, com base nas emoções. E com isso podemos ter um feedback aí de como anda a nossa vida, né? Então vamos lá, como é que vai funcionar aqui? Eu formulei um roteiro, tá? Aqui básico, para poder ficar mais dinâmico o podcast. Primeiro vamos contar a história completa do personagem, para isso eu vou usar só a franquia principal, do jogo 1 até o jogo 3. Eu não vou usar a segunda parte da franquia que foi lançado para PSP, nem a versão 2018, que é a mais recente, porque God of War 4, que é o que lançou em 2018, quero fazer um podcast dedicado somente a ele, porque, mano, é genial a história, cara, é muito profundo, tem muita coisa para ensinar pra gente, por isso que eu quero fazer um episódio separado para ele. Então tá, vou contar aqui bem breve a história dos 3 jogos principais, depois discutimos e fazemos uma analogia à nossa vida real. Beleza? Kratos é o personagem principal da franquia God of War, ou Deus da Guerra em português, né? E é baseado na mitologia grega. Kratos é um guerreiro que nasce na cidade de Esparta, muito conhecido por ser a cidade guerreira de toda a Grécia, né? Quem assistiu o filme 300 sabe do que eu tô falando. Kratos tinha uma família na qual era composta por sua esposa e sua filha Calliope, na qual ele tinha profundo amor com elas, né? Afinal, era sua família, seu bem mais precioso. Em uma das batalhas de Esparta com o povo bárbaro, Kratos vê seu exército sendo literalmente varrido pelo inimigo, não tem chance nenhuma, e lutando contra o general bárbaro, Kratos acaba sendo derrotado também. Como no último recurso, no desespero, Kratos pede a Ares, o deus da guerra da mitologia grega, que salvasse sua vida e de seu exército matando o povo bárbaro, né? Em troca ele concederia sua alma para ele. E no meio das nuvens negras do céu, Ares aparece e entrega a Kratos 2 lâminas, as Blade of Chaos, que é as famosas armas que Kratos usa durante toda a franquia. E foi de Kratos o guerreiro perfeito, por assim dizer. Com essas lâminas, Kratos foi capaz de contra-atacar e no final matar o líder bárbaro. Porém, mal sabia ele que naquele momento, uma segunda vida começava, uma segunda vida de raiva, ódio e arrependimento, que é o que vai suceder a história dos 3 jogos da franquia. Como entregou sua vida e lealdade ao deus da guerra, praticamente Kratos virou um lacaio de Ares, né, fazendo que fizesse vários trabalhos brutais, onde envolvia assassinatos, destruições de vilas e várias outras barbaridades. Mas em um desses trabalhos, Kratos ataca uma vila e, cego pela raiva, acaba matando por acidente sua família com suas próprias mãos. Sim, cara, ele assassina sua própria família, sua esposa e sua filhinha Calliope, na qual ele tinha tanto amor. Percebendo seu erro e atrocidade que tinha feito, né, cego pelas mentiras de Ares, Kratos é amaldiçoado por uma velha da vila, que parecia mais sacerdotista, anciã da vila, sabe? É como se fosse a mais sábia da vila. E o que essa velha anciã da vila fez, né? Acabou pegando as cinzas da família de Kratos ali e acabou revestindo a sua pele com elas. Kratos antes tinha uma pele morena, sabe? Como se fosse bronzeada. E agora torna-se tão branca e pálida para ele se lembrar do pecado que ele tinha cometido, né? E a partir desse ponto da história, ele é chamado de Fantasma de Esparta. Olha só como que a história até aqui é pesadíssima, cara. Qual ser humano que tinha coragem, né, de viver depois de fazer uma atrocidade dessa? O cara se humilhar, entregar sua vida pra alguém, pra ele poder salvar a dele e depois matar a família.
cara confuso. Irado por ter feito isso e amaldiçoado depois de ter recebido as lâminas, além de pesadelos constantes por todas as coisas que ele fez, incluindo matar sua própria família, Kratos entra em busca de redenção pelos pecados que ele tinha cometido. E aqui entramos na história do primeiro jogo da franquia. Até então foi tudo um prólogo antes de começar o primeiro jogo da franquia de fato. Kratos, em busca de uma solução para seus pesadelos, passa a fazer trabalho para os deuses gregos, né? Que no caso seria Zeus, Poseidon, Hades, a galera toda. Com a promessa de se livrar do seu passado que tanto o atormentava e consequentemente os pesadelos. São 10 anos de servidão aos deuses, cara, em tarefas que sempre colocaram sua vida em risco, que causava muita dor para ele. Kratos, cansado de servir e não ter a redenção que ele tanto procurava, reclamava aos deuses, principalmente a Atena, que era quem estava guiando ele. Como último trabalho de Kratos, os deuses pedem para que ele mate o deus da guerra Ares, o mesmo que deu a lâmina para ele, né, vencer a guerra contra os bárbaros no passado e responsável por matar sua própria família. Para poder fazer isso, o protagonista tinha que obter os poderes da caixa de Pandora, que ao abri-la fará tão poderoso quanto os deuses. A caixa, porém, se encontra nas costas do titã banido Cronos, que inclusive é pai de Zeus e todos os deuses. Kratos parte em busca dessa jornada, passa por diversos desafios, né, incluindo enfrentar a Medusa, mulher essa que, se olhada para ela, é capaz de tornar o alvo que ela olha em pedra. Entre outros monstros, guerreiros, vê destruição de cidades, cruza um deserto inóspito, parecido com o deserto do Saara, acompanhado de constantes tempestades de areia até chegar em Cronos e adentrar no templo que continha a caixa de Pandora, localizada nas costas do titã. Com o decorrer da jornada, o personagem vai aprimorando suas armas, deixando elas mais fortes e vai ganhando magia dos deuses para auxiliar em sua jornada. Um apoio extra ao herói aí. Chegando lá no templo, Kratos tem que passar por diversos desafios, um dele tendo que sacrificar um prisioneiro enjaulado em um lança-chamas. Cara, pra você ver que parte cruel é essa. Você literalmente pega um cara que tá preso numa goela lá, e para você liberar a passagem você tem que queimar o cara vivo. Se você for um pouco empático, você vai ligar sim pro sentimento do cara aquela hora, só que como o Kratos aí só queria saber da sua redenção, ele tava pouco se lixando pra isso, né? Mas se você jogar, você até que sente um pouco de dó dele sim. Ele enfrenta também um chefe, né, um lacaio do submundo que fazia a guarda do templo, né, e depois de superar todos os desafios do templo, ele enfim encontra a caixa. Só que no momento que ele ia abrir a caixa, Ares inclusive estava destruindo a cidade de Atenas, no momento que ele estava recuperando a caixa, né, ele percebe e simplesmente lança um pilar de concreto que cruza todo o deserto sem empalar o protagonista na barriga. Sim, você faz todo esse esforço, cruza um desertão, sobe nas costas de um titã, para no final você ser empalado por uma viga de concreto. E em seus últimos momentos de sua vida, Kratos vê a caixa sendo levada pelos servos de Ares e falece. Esse ponto da história, se a gente fazer uma analogia, é como se fosse a quebra de uma empresa, né? Por exemplo, você vai e investe em uma ação que ela valoriza 90% em um dia. Você investe R$100 nela, ela valoriza 90%, ou seja, no final você tem R$190. Só que a empresa um dia depois, ela decreta falência e você perde tudo. Já imaginou a frustração? Basicamente é isso. O personagem simplesmente morre e perde tudo o que conquistou até ali. Mas como é uma história de fantasia mitológica, né? Ele vai para o submundo de Hades, que seria mais ou menos como se fosse o inferno da mitologia grega. Mas Kratos não é qualquer um, porque ele quer a redenção dele de qualquer jeito. O cara consegue dar um jeito de escapar dali e voltar para o mundo real. Sim, o cara escapou do inferno. Voltando e mais destemido do que nunca, Kratos acha Ares, que era gigante em altura, porque afinal ele era um deus, então ele tinha, sei lá, seus 50 metros de altura, não sei quanto que ele tinha, mas era absurdamente alto. E na surdinha, Kratos consegue roubar a caixa de Pandora de Ares, que estava sendo segurada, abre ela e consegue o poder capaz de matar até mesmo um deus. Nesse momento, o Kratos fica ultra foda e fica muito forte, fica gigante em altura também, pareado ali com Ares. No final, Kratos ganha e mata então deus da guerra, Ares. Depois de tudo, ele tinha conseguido realizar sua última tarefa e conseguido a redenção de seus pesadelos. Só que não. Mentira pra ele. Depois que Kratos matou Ares, né, ele achou que teria se livrado dos seus pesadelos, porque afinal foi a promessa que os deuses fizeram pra ele. Mas Atena afirmou que todos os acontecimentos, principalmente ter matado a família dele, já estavam imbuídos, impregnados tão forte em Kratos que os deuses não podiam tirar isso dele. Era o pecado que ele tinha que carregar por toda a sua vida. Então Kratos, rei da vida, com as mentiras que falaram pra ele, agora ele caça os deuses e fica possesso por vingança. Ele então é coroado o novo deus da guerra no final do primeiro jogo. Nesse momento da história, meus amigos, estamos no início do segundo jogo da franquia e temos duas traições confirmadas contra Kratos, vai anotando aí. E cada vez mais agindo emocionalmente, ou seja,
decisões irracionais à frente. Kratos segue no segundo jogo da franquia com ele buscando vingança pelos deuses, né? No início do jogo o personagem tem que derrotar a estátua de Rhodes, que veio à vida pelo próprio poder de Zeus, e depois Zeus solta uma malemolência, né? No início do jogo o personagem tem que derrotar a estátua de Rhodes, que afinal foi uma estátua de verdade, ela existiu, só que ela foi destruída lá na antiguidade, e que veio à vida pelo próprio poder de Zeus. Zeus deu a vida para a estátua, ela conseguia se mexer, conseguia lutar, enfim. E depois Zeus solta uma malemolência ali para Kratos, né? Falando que para Kratos derrotar ela, ele terá que usar a lâmina do Olimpo, que foi a mesma arma usada para dar fim à grande guerra no passado entre deuses e titãs. Mas para usar a espada, Kratos teria que depositar todo o seu poder nela. Foi dito e feito, é depositado o poder dele na espada, ele derrota a estátua e depois vem Zeus e mata ele com a própria lâmina do Olimpo. Segunda vez que Kratos morre. E como é a primeira vez, ele escapa do submundo, porém dessa vez ele é revivido por Gaia, mãe dos titãs. Esse jogo também tem a participação dos titãs, tá? Então guarda essa informação que ela vai ser muito útil no futuro. Depois de escapar, Kratos sai em busca da sua vingança, mas para isso ele precisa encontrar as irmãs do destino, que são as mulheres que testem o fio da vida, né, de cada ser vivo no mundo, incluindo dos deuses, desde o nascimento, seu destino, por tudo que já passou na vida e sua morte. Para a jornada, Gaia fala que Kratos precisará de equipamentos para poder ajudá-lo, afinal ele estava zerado ali, tinha perdido tudo, então equipamento será muito bem-vindo. E para isso ele vai até uma ilha congelante onde reside um titã. Dentro do olho desse titã existe um arco com habilidade de vento, em resumo. Kratos arranca esse arco do olho do titã e parte em direção aos cavalos do tempo. Presente esse dado por Cronos às irmãs do destino para que salvassem seu destino e não fosse destronado. Porém, o presente foi um fiasco porque não adiantou de nada, ele foi destronado por Zeus, seu filho. Para quem não sabe um pouco dessa história, Cronos destronou seu pai Urano. E segundo as irmãs do destino, Cronos também teria o mesmo destino que seu pai, só que ele seria dado por seus filhos, os deuses. Aí foi por isso que ele deu o presente lá para as irmãs do destino, para as irmãs do destino mudar o destino dele. Só que as irmãs do destino cagaram para ele. Kratos precisaria ativar os cavalos, né, para que pudessem dar acesso à ilha que permitia o encontro às irmãs. Na ilha, Kratos encontra seu antigo inimigo, o Bárbaro, sim, aquele mesmo que fez Kratos dar sua vida a Hades em ato de desespero. Porém, ele foi ressuscitado por Hades, né, em busca de vingança. Olha só que interessante, cara, inimigos do passado vindo atrapalhar o presente. Tem muito isso na vida real, mas como Kratos estava muito mais forte, né, por ter evoluído na jornada, o Bárbaro morre uma segunda vez rapidinho, dando em picheiro. Kratos segue seu caminho, enfrenta medusas, desafios, quebra-cabeça, até enfim chegar ao portão de entrada do templo onde ficavam as irmãs do destino. Mas nessa parte do jogo acontece algo interessante. Lá no começo do jogo, assim que Kratos volta do inferno, né, como eu tinha comentado antes, ele encontra um guerreiro espartano. E Kratos tinha uma enorme confiança nele, porque ele era um dos líderes de Esparta, né? Ele comandava ali o exército de Esparta. Kratos mandou ele voltar para Esparta e assegurar a cidade contra possíveis invasões que poderiam ocorrer no futuro. Tá, isso é muito importante para vocês entenderem o que eu vou falar agora. Na entrada do portão, Kratos acha uma pessoa, só que não dá para ver bem direito quem essa pessoa era, por causa que estava tudo no escuro. E Kratos acaba lutando com essa pessoa, né? No final, como se era de se esperar, Kratos vence, né? Empalando a pessoa na barriga com suas lâminas. Quando eles vão para o claro, o protagonista viu que a pessoa que ele matou era o guerreiro espartano que eu comentei para vocês, que ele mandou proteger Esparta. Kratos ali fica indignado porque que ele estava ali, né? E antes dele morrer, ele conta que Esparta foi atacada por Zeus e praticamente toda a cidade foi destruída, sobrando apenas ele. E para resolver isso, ele tinha um plano de ir até as irmãs do destino para poder consertar isso, mas acabou sendo morto, né? Então não adianta muita coisa pro coitado. Meu amigo, nesse ponto, Kratos fica tão pistola que chama Zeus pra luta X1, 1 a 1. Ele tá tão possesso nessa parte que ele fica louco, não tá nem aí pro seu redor, sabe? E do nada aparece um Kraken. Mesmo um Kraken não sendo da mitologia grega, ele aparece e tenta devorar Kratos. E como era de se esperar, Kratos mata ele. Depois de acalmar ali, né, depois de tomar um ar, dar uma respirada, ficar mais de boa, para poder abrir o portão do Templo das Irmãs do Destino, teria que ter uma chave, e essa chave era a Fênix. Para ele poder acessar o templo, ele teria que montar em cima da Fênix, que é uma ave flamejante, segundo a mitologia grega, que morre para poder renascer mais jovem. Entrando no templo, Kratos tem uma batalha violenta com duas das três irmãs do destino, inclusive uma leva ele para o passado, mostrando o momento que ele luta contra Ares e quase perde. Ele no final consegue derrotar as duas e enfrenta a terceira irmã, a Cloto, que é a chefe, por assim dizer, né, das três. Após derrotar a Cloto, Kratos volta no tempo até o momento que Zeus o trai com a lâmina do Olimpo e o enfrenta. Apesar de Zeus não morrer nessa batalha, né, ele quase perde, cara, por pouco. Só que ele foi salvo por Atena, que inclusive Kratos tinha uma forte relação com ela, né.
Kratos, no momento que ia dar o golpe de misericórdia em Zeus, Atena entra na frente e acaba sendo sacrificada. Mas pé da vida ainda, o protagonista volta no tempo, salva os titãs da grande guerra que aconteceu lá no passado, incluindo Gaia, e volta para o presente, dessa vez enfrentar Zeus e outros deuses em sua própria casa no Monte Olimpo. Aqui Kratos está quase no estopim da sua raiva por tudo o que fizeram com ele. E a partir disso começa o terceiro e último jogo dessa trilogia. Kratos e Titãs sobem o Monte Olimpo, enquanto enfrentam os deuses no meio do caminho. Um deles era Poseidon. Poseidon era ridiculamente forte, uma vez que era o senhor dos mares e tinha capacidade de manipular a água e criar um hipocampo gigante, que era um animal que assemelhava a um cavalo. Apesar de muitas dificuldades, Kratos consegue derrotar ele na surra, no soco. Chegando no topo, se encontrando com Zeus, Kratos e Gaia vão para o ataque, porém o rei dos deuses dispara um raio tão poderoso que derruba ambos da montanha. Gaia consegue se segurar, mas Kratos não, fazendo pedir ajuda a Gaia, porém nesse momento Gaia o trai e fala que ele só usou ele como peão para chegar até ali. Kratos cai e morre pela terceira vez. No submundo, Kratos chega ao estopim do seu ódio e raiva por todos, porque afinal o cara foi traído diversas vezes, mentiram para ele, usaram ele, castigaram ele, e ele fica super possesso com todo mundo, só agindo pelo emocional basicamente, e busca vingança contra todos. Ou seja, nesse momento o cara não usa racional para nada, tudo é a base de emoções. Para sair do submundo dessa vez, o protagonista foi além. Ele matou Hades, né, o deus do submundo, e tomou sua alma para ele. Porque para ele poder sair dali dessa vez, ele teria que ter a alma do Hades para poder atravessar os portais, né, entre os mundos. Depois de voltar ao mundo real, ele mata Hélios, o deus do sol, depois Hermes, o mensageiro dos deuses, e foi ficando cada vez mais forte no decorrer do jogo, super forte, recuperando sua força e ganhando novos armamentos. Ele derrota Cronos, sim, Cronos, o pai de Zeus e o titã que ele escalou para poder pegar a caixa de Pandora, né. Derrota Hefesto, o deus ferreiro, que a princípio parecia amigo no final, mas depois o trai e Kratos mata ele, como é de se esperar. Resumindo, ele passa o rodo em geral, em todos os deuses, até o Hércules também morre, cara, nessa história, pra você ter noção. E olha que Hércules era conhecido por sua grande força. Menos a Afrodite, a deusa do amor. Esse Kratos brincou com ela de outra maneira, né? Se é que você me entende. Tá, e chegando próximo ao final do jogo, Kratos encontra Pandora, que deu nome à caixa de Pandora, óbvio, e que seria a chave para poder abrir a caixa. Era uma garota de verdade, tá? Feita através do chama do Olimpo, um fogo mega poderoso que seria capaz de destruir qualquer Deus. Kratos começa a criar um relacionamento afetivo com ela porque ela faz lembrar de sua filha Calliope. Também que cria essa relação pai e filha nesse momento da história. A Pandora também representa a esperança, o poder mais forte que existe. No final do jogo, na última batalha contra Zeus, Pandora se sacrifica para poder abrir a caixa. E Kratos, no momento que abre ela, ele percebe que estava vazia. Galera, na real, o que acontece aqui? Lembra quando Kratos abriu a caixa lá no primeiro jogo? Dentro da caixa continha todos os males do mundo, como a gula, inveja, medo, avareza. Os 7 pecados capitais, em resumo. E dentro também tinha a esperança, o mais poderoso poder que tinha dentro da caixa e que foi colocado por Atena, como meio que uma salvação daqueles pecados que continha dentro da caixa. Quando Kratos abriu a caixa, a esperança foi para dentro dele e os males contaminaram o mundo e os deuses. Essa foi a razão para que Zeus traísse Kratos e o matasse, porque Kratos era um filho de Zeus, como uma mortal, e na profecia dizia que Zeus iria ser destronado por um de seus filhos e que tinha uma marca. Para quem não está familiarizado com o jogo, Kratos tem uma marca, uma tatuagem no seu corpo. E Zeus teria o mesmo destino que seu pai Cronos, que foi destronado. Zeus, nesse caso, foi contaminado pelo medo. O medo de ser destronado por seu filho. Na última luta, a porrada come solta e de repente aparece Gaia tentando matar os dois, mas eles acabam entrando dentro de Gaia e continuam a lutar dentro do seu coração. Kratos pega a lâmina do Olimpo e empala Zeus junto ao coração de Gaia. Gaia morre e no meio da destruição e caos parecia ter tudo acabado, mas Zeus revive de novo e quase mata Kratos. Olha só, mano, ia ser quase a 4ª vez. Mas o protagonista, imbuído com esperança, mata Zeus no cacete, literalmente, e assim matando aquele responsável por vários de seus sofrimentos. Um fato relevante é que quando tudo acabou, praticamente o mundo todo estava destruído e em caos. Isso porque a cada vez que Kratos matava um deus, o fenômeno que ele representava deixava de existir. Por exemplo, quando Poseidon morreu, os mares ficaram descontrolados e subiram o nível deles, alagando diversas regiões ali do mundo. Quando matou Hélios, o deus do sol, nunca mais houve dia, apenas noite. Quando matou Hades, as almas dos mortos passaram a vagar livremente pelo mundo, fazendo o mundo ser um ambiente totalmente
ambiente hostil, sem vida e em caos. Kratos percebeu que as ações dele, guiadas por sentimentos de raiva e vingança, levou aquele mundo a um mundo sem vida e de destruição. Praticamente todos os males no mundo tinham sido liberados e estavam vagando por aí. Mas como a esperança residia dentro de Kratos, ele acaba por libertá-la para o mundo e ele próprio se mata com a lâmina do Olimpo empalado em sua barriga. Dessa forma, apesar de todos os males espalhados pelo mundo, ainda há esperança para levantar e seguir em frente. Kratos morre no final do jogo pelas suas próprias mãos, pela quarta vez. Tem continuação depois dessa história, só que já é no quarto jogo da franquia, e como eu já disse anteriormente, o quarto jogo da franquia é tão espetacular que eu vou fazer um episódio especial sobre ele futuramente. Então, fiquem no aguardo. É uma história e tanto, hein? Mas que com certeza vem trazendo vários pontos que podem nos ensinar alguma coisa, né? E aplicar na vida real. Porque querendo ou não, o que se passa com o personagem no decorrer de toda a história, por mais que seja uma história irreal e fantasiosa, né? Nós também lidamos com tomar decisões que impactam de maneira significativa lá na frente, dependendo da forma que foi tomada pela gente. E aí nunca se arrependeu de uma decisão que fez, né? De não ter feito algo, ou de não ter aproveitado a oportunidade e tal. Acontece, e acontece mais frequentemente do que imaginamos. Contando um caso da minha vida, por exemplo, tinha uma garota na escola que eu sempre curtia ela. Eu achava ela linda, 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 mas não conhecia. E quando eu ia pensar em falar com ela, batia aquela insegurança. Pô, mano, se eu acho que se eu for lá, eu vou levar um fora, ela vai me cortar e tal. Sendo que era apenas uma coisa simples, era só ir lá conversar com ela, saca? No fim eu acabei me informando e nunca fui falar com ela. Muitos devem ter uma história parecida e seja sincero, dá raiva depois, não dá, cara? Outra história também, quando a gente é criança, eu não sei se já acontecia na sua sala, mas na minha sala sempre tinha aquela rixa de quem terminava primeiro de copiar do quadro, né? Geralmente é aquela galera ali que aposta corrida na hora de escrever, e quem terminasse primeiro a tarefa gritava, terminei! Naquele momento você sentia o Cristiano Ronaldo recebendo o prêmio de melhor jogador de futebol do mundo. Mas quando você perdia para outro, batia aquela sensação de raiva do outro porque você foi derrotado, aquela coisa assim de não saber perder, sabe? É nóia de criança isso, é lógico. Não sei se aconteceu com você, mas aconteceu comigo. E tudo isso gira em torno das emoções que sentimos na hora, né? E que vai moldando a nossa personalidade com o tempo. Pessoas que eram competitivas quando crianças cresceram e viraram adultos extremamente competitivos, não aceitando perder, por exemplo. Durante toda a história de Kratos, a gente vê que não foi nem de longe fácil para ele. Afinal, ele vê seus guerreiros perdendo para a guerra contra os bárbaros, ele quase é morto pelo inimigo. Ele dá sua vida para Ares, ele mata sua família e é atormentado por pesadelos durante anos e anos. É traído, mente para ele, surram ele morre, empalam ele, tem sua cidade natal destruída, ele morre de novo. A vida dele é um completo inferno se parar para analisar. E ele vai construindo uma maneira de agir por pensamentos negativos em todos os pontos da história, né? Porque tudo que acontece com ele leva o personagem a agir emocionalmente. São traumas que acontecem muitas vezes que são bastante fortes. Por exemplo, na guerra, quando Kratos ia quase sendo derrotado pelo bárbaro e dá sua vida para Ares, claramente podemos ver um sentimento de medo, de desespero. É por causa desse medo que ele foi capaz de dar a sua alma em troca da vida dele e de seus guerreiros. O medo levou ele a fazer isso, o desespero, o medo de morrer, de acabar tudo. Mas não quer dizer que literalmente seja uma coisa ruim você agir pelo medo. Porque, por exemplo, se você estiver em frente a um tigre albino, você vai ter medo dele e você vai fugir. E essa decisão foi ruim? Não, cara. É uma decisão que vai salvar a sua vida. Afinal, a sua chance de escapar de um tigre albino ser totalmente improvável, né? É uma decisão que pode salvar a sua vida. Ah, mas esse exemplo é muito incomum. Beleza, pega no dia a dia. Você tem demitido do seu emprego e você tem dinheiro suficiente para passar só uma semana com comida na mesa. Você vai ficar desesperado e com medo e você vai sair que nem louco procurando emprego, né? Afinal, só tem uma semana de comida garantida na mesa e você começa a fazer coisas que não está disposto a fazer normalmente, porque você está agindo sobre emoções, pelo medo de ficar sem comida, né? Apesar das atitudes serem originárias de um sentimento ruim nesse caso, né, de medo, de desespero, elas geram uma coisa boa, né, que é você achar um novo emprego e garantir a sua sobrevivência. Afinal, você não quer morrer. Então, nesse caso, a emoção de medo gera uma consequência boa. Mas não tem só esse lado da história. Pensa no relacionamento agora. Estão há 10 anos casados, porém o marido sempre teve um problema com os ciúmes com a esposa. Detalhe, ela é 101% fiel. Ela nunca trairia ele. Sempre que alguém olhava para a esposa dele, ou a pessoa que ela abraçava, mesmo sendo da família, o cara ficava irado demais com os ciúmes. Até que chega um dia que ele vê a esposa dele de conversa com um amigo dele, né? E ele resolve, por medo, brigar com ela. Porque ciúmes basicamente é o medo de perder a pessoa que gosta para outra. É achar que a pessoa vai trair ele com outra pessoa. Essa é uma ação negativa do medo. Se você for pegar o exemplo do mercado financeiro,
A bolsa é literalmente puro sentimento e emoção. E a ação, por conta desses sentimentos, podem causar um estrago generoso no patrimônio de quem investe, ou aumentar o patrimônio dele inúmeras vezes. Porque tem pessoas por trás e pessoas têm emoções e fazem ações baseadas em emoções. Em cenário de medo, por exemplo, como que ocorreu lá no início da pandemia, a bolsa caiu cerca de 50% aqui no Brasil, de 118 mil pontos para 60 e poucos mil. O patrimônio de muita gente derreteu e o desespero por ver dinheiro delas virarem poeira, né, igual o estado do Thanos, fez com que elas perdessem muito dinheiro, porque elas venderam suas ações em uma posição menor do que elas tinham comprado. Porém, aquela pessoa que estava com medo, só que ela decidiu investir lá com uns 60 mil pontos, quando todo mundo estava desesperado querendo vender, ela colheu seus frutos recentemente. Então, apesar de originar de um sentimento negativo, pode resultar ações boas ou ruins. Boas, no caso, a pessoa que teve a coragem de investir quando a bolsa estava derretendo, porque essas pessoas, quando a bolsa voltou a recuperar, ela ganhou dinheiro em cima disso. E ações ruins por parte das pessoas que decidiram vender enquanto a bolsa estava derretendo. Kratos ensina muita coisa interessante pra gente durante sua história, né? E se você parar pra ver, tem muita coisa que a gente se identifica na vida real. Como a traição de alguma pessoa que você gostava ou admirava, as mentiras que já contaram pra você, os momentos de raiva, de ódio que já teve por alguém. E você acabou tomando atitudes com base nessas emoções e que levaram às consequências. E essas consequências você está colhendo provavelmente agora. Agora pensa, valeu a pena as ações que você tomou com base nas emoções que você sentiu? Valeu a pena não chegar naquela garota que você sentiu medo? Valeu a pena odiar aquela pessoa só porque fez uma coisa que, analisando bem, era bem idiota o motivo de você sentir ódio por ela? Emoções são boas, são ótimas na minha opinião, porque é o que fazem a gente ser humanos, né? E é normal a gente tomar atitudes, né, com base em emoções, igual o nosso Kratos aí. Porém, a gente não pode esquecer do racional, senão vamos acabar aqui no Kratos destruindo o mundo. Brincadeira essa parte, mas a parte de destruição é verdade, só que a destruição da nossa vida. O racional é o catalisador natural do emocional, é o que leva a gente a não fazer burrice. É para você ver o quanto isso, e para você ver o quanto isso é importante, é praticamente o lado que leva o termos da ciência do certo e errado. Por exemplo, você aprende desde criança que matar é super errado. Você constrói um racional sobre isso enquanto cresce, e antes de começar a matar alguém você percebe: se eu fizer isso vai dar provavelmente muita merda. Por isso que dificilmente quando você tá com raiva você mata alguém, porque nesse caso o racional fala maior que o emocional e isso poderia agravar em coisas ainda piores. E apesar de não ser nada fácil ter o lado racional presente em momentos que as emoções falam maior, você precisa dela para não fazer merda, que nem nosso amigo Kratos aí. Mas convenhamos, se Kratos fosse racional não ia existir essa franquia maravilhosa que é God of War. Enfim, moral da história, por mais que agir por puras emoções de um jogo faz você conseguir fazer coisas fantasiosas, é importante você saber racionalizar suas emoções. De fato, as emoções nos dão o potencial de fazer coisas e trazer resultados extraordinários, como no caso de uma mãe lá de Atlanta. Ela conseguiu levantar um carro de 1,5 toneladas para poder salvar o filho que estava preso debaixo dele. E assim como disse Michael Jordan, né, que quando sentia raiva, ele canalizava como combustível para ficar ainda melhor no basquete. Mas se você usá-la de maneira errada, pode causar grandes estragos para quem está em volta, principalmente você. Seja mais como o Michael Jordan e ter essa dica bastante bacana, que é canalizar suas emoções para dar mais resultado na sua vida em coisas certas, em vez de ser o Kratos e acabar sendo cegado por ela e destruir sua vida. Apesar de God of War nos ensinar várias coisas sobre determinação e tal, tem que lembrar que é um jogo, é uma coisa totalmente irreal, é fantasioso, é um mundo fantasioso que não tem problema as coisas fugirem do controle, porque tudo está acontecendo atrás de uma tela, né? Ao contrário da vida real, que acontece de verdade. Então não veja Kratos como um exemplo de superação e tal, e sim como um personagem que sirva como reflexão para as atitudes que você toma na sua vida e as consequências dela. Pessoal, muito obrigado por ter ouvido até aqui o Oliver Cast. Cada vez que eu quero estar trazendo temas usando outros jogos também, porque acredito que esse mundo de entretenimento, né, tanto de filmes, séries, jogos, animes, traz muito aprendizados que a gente pode estar aproveitando na nossa vida real, né? Nossa vida marotinha ali. Eu acredito que vai além de entretenimento. Vai lá no meu Instagram, @o.oliverscott, que vai ter um post com a thumb desse episódio. Comente lá para ajudar a divulgar o trampo e compartilhe também com aquele seu amigo ou amiga que gosta de games, filmes e séries, da série God of War também. E até mesmo aqueles que não gostam, por que não? Para eles verem que esse mundo tem muita coisa para ensinar sim. Então não tem aquela sua mãe que fica botando defeito em jogo, série, que fica só na televisão. Então, pede para escutar
escutar esse episódio aqui para ela ver o quanto que jogos conseguem ensinar as pessoas. Sim, muito obrigado por fazendo isso, você fortalece o trampo demais, eu agradeço bastante ao seu cooperativismo. Então é isso, esse foi o Olivercast de hoje. Jogos também ensinam número 2 e tchau.